Confira as principais análises estatísticas para os jogos de hoje. Para o mercado de gols totais envolvendo o Real Madrid, a nossa dica é o over 2,5. E por que essa aposta? Simples. A maioria dos últimos jogos do Real Madrid teve um placar com mais de 2,5 gols. Analisando os confrontos recentes, em uma partida contra o Manchester City, o placar final foi de 1-2, totalizando 3 gols, sendo 1 para os Citizens e 2 para o time merengue, confirmando o over 2,5. Em outro embate, o Real Madrid enfrentou o Elche e o espetáculo foi de 5 gols, com 4 para o Real e 1 para o Elche, garantindo novamente o over 2,5. Quando o Real Madrid recebeu o Manchester City em seu estádio, a rede balançou 3 vezes, todas pelo Real, superando a linha de 2,5 gols. Na partida contra o Celta de Vigo, fora de casa, o placar foi de 1-2, somando 3 gols no total, com 1 para o Celta e 2 para o Real, confirmando mais uma vez a aposta. A única exceção a essa tendência foi um jogo em casa contra o Getafe, onde o placar ficou em 0-1, com apenas um gol na partida, não atingindo o over 2,5. Mas, como vimos, a tendência geral aponta para muitos gols nos jogos do Real Madrid. Para o mercado de ambas marcam envolvendo o Atlético de Madrid, a nossa dica é o sim. E por que essa aposta? Simples. O Atlético de Madrid frequentemente participa de jogos onde os dois times conseguem balançar as redes, entregando partidas repletas de emoção e gols. Vamos analisar alguns de seus últimos confrontos para entender essa tendência. Em um jogo contra o Tottenham, tivemos um placar de 3-2, com um total de 5 gols na partida, sendo 3 para os mandantes e 2 para os visitantes. Nesse embate, a aposta em ambas marcam foi vencedora. Em outro duelo eletrizante, novamente contra o Tottenham, o placar foi ainda mais generoso, 5-2, somando um total de 7 gols, com 5 para o time da casa e 2 para o adversário. Mais uma vez, ambas marcam foi um sucesso. Contra a Real Sociedad, o Atlético de Madrid venceu por 3-2, em uma partida com um total de 5 gols, sendo 3 para o Atlético e 2 para a Real Sociedad, o que confirmou a aposta em ambas marcam. No entanto, nem todos os jogos seguiram essa linha. Em um embate contra o Getafe, o Atlético de Madrid venceu por apenas 1-0, com somente um gol na partida, o que impediu que os dois times balançassem as redes. E em um clássico contra o Barcelona, o placar final foi de 3-0 a favor do time catalão e o Atlético de Madrid não conseguiu marcar, resultando em uma falha da aposta ambas marcam. Apesar dessas exceções, a maioria dos confrontos recentes do Atlético de Madrid mostra uma forte propensão para jogos onde ambos os lados encontram o caminho das redes. Para o mercado de gols no primeiro tempo envolvendo o Real Madrid, a nossa dica é o over meio. E por que essa aposta? Simples. O Real Madrid demonstra uma forte tendência para que gols ocorram já na primeira etapa de suas partidas. Analisando os confrontos mais recentes, essa tendência se confirma de forma impressionante. Em um duelo contra o Manchester City, por exemplo, o placar final foi de 1-2 para o Real, com 2 gols já no primeiro tempo, 1 para cada equipe. Diante do Elche, os merengues aplicaram uma goleada de 4-1 e, novamente, tivemos 2 gols na etapa inicial, ambos marcados pelo Real Madrid. A consistência segue. Em outro reencontro com o Manchester City, o Real venceu por 3-0 e impressionantes 3 gols foram anotados ainda no primeiro tempo, todos pela equipe mandante. Contra o Celta de Vigo, a vitória foi por 2-1, com 2 gols antes do intervalo, 1 para cada lado. E até mesmo em uma derrota para o Getafe, por 0-1, a rede balançou na primeira etapa, com um gol dos visitantes. Fica claro, portanto, que a probabilidade de vermos gols nos primeiros 45 minutos nos jogos do Real Madrid é altíssima. Para o mercado de total de escanteios envolvendo o Real Madrid, a nossa dica é over 8,5. E por que essa aposta? Simples. Os jogos do Real Madrid geralmente contam com um número elevado de escanteios, gerando muitas oportunidades nas laterais do campo. Em um confronto recente contra o Manchester City, o placar foi de 1-2 para o Real Madrid, e a partida registrou um total de 15 escanteios, sendo 9 para o Manchester City e 6 para o Real Madrid. Aqui, o over 8,5 foi cumprido com folga. No jogo em casa diante do Elche, o Real Madrid venceu por 4-1. Tivemos 9 escanteios ao todo, com 5 para o Real Madrid e 4 para o Elche. A linha do over 8,5 foi novamente atingida. Em outro embate contra o Manchester City, o Real Madrid garantiu uma vitória expressiva de 3-0. O jogo teve 11 escanteios, com 1 para o Real Madrid e 10 para o Manchester City. Mais um over 8,5 bem sucedido. Vale a pena notar que, em um duelo com o Celta de Vigo, que terminou em 1-2 para o Real Madrid, o total de escanteios foi de apenas 7, sendo 1 para o Celta e 6 para o Real Madrid.
não batendo a linha do over 8,5. Mas, logo depois, em outro jogo em casa, desta vez contra o Getafe, que o Real Madrid perdeu por 0-1, a partida acumulou 12 escanteios, com 10 para o Real Madrid e 2 para o Getafe. A aposta de over 8,5 foi vencedora novamente. A consistência do Real Madrid em jogos com muitos escanteios é evidente, mesmo em partidas com placares variados. Fique atento a essa tendência. Para o mercado de chutes no alvo, total de jogo envolvendo o Atlético de Madrid, a nossa dica é over 6,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Atlético de Madrid frequentemente apresentam um bom volume de finalizações na direção do gol. Nos confrontos mais recentes, essa tendência se confirmou de forma consistente. Em um embate contra o Tottenham, o placar foi de 3-2, e a partida registrou um total impressionante de 17 finalizações no alvo, sendo 11 para o Tottenham e 6 para o Atlético de Madrid, superando com folga a linha de over 6,5. Jogando em casa contra o Getafe, o Atlético venceu por 1-0, e o duelo somou 8 finalizações no alvo, com 5 dos mandantes e 3 dos visitantes, mais uma vez vencendo a aposta. Em outra goleada emocionante de 5-2, também contra o Tottenham, tivemos 12 chutes no alvo no total, com 7 do Atlético e 5 do adversário. No confronto diante da Real Sociedad, que terminou em 3-2 para o Atlético de Madrid, foram contabilizadas 12 finalizações no alvo, sendo 9 do Atlético e 3 da Real Sociedad, confirmando a linha. E, por fim, mesmo em uma derrota por 3-0 para o Barcelona, a partida manteve o alto volume, com 11 finalizações no alvo no total, sendo 9 do Barcelona e 2 do Atlético de Madrid. Todos esses resultados demonstram a forte propensão do Atlético de Madrid a jogos com muitas tentativas de gol, justificando a nossa aposta. Para o mercado de escanteios no primeiro tempo envolvendo o Atlético de Madrid, a nossa dica é over 3,5. E por que essa aposta? Simples. Há uma boa ocorrência de escanteios nos primeiros tempos dos jogos do Atlético de Madrid. Analisando os confrontos recentes, essa tendência se mostra bem clara. Em um duelo contra o Tottenham, que terminou 3-2, o primeiro tempo nos brindou com um total impressionante de 8 escanteios, sendo 4 para cada equipe, o que fez nossa aposta vencer com folga. Em outra partida, mais uma vez contra o Tottenham, que terminou em uma goleada de 5-2, tivemos 5 escanteios na etapa inicial, com 4 para o Atlético de Madrid e 1 para os visitantes, validando novamente a linha. Ainda tivemos um embate contra o Real Sociedad, com placar final de 3-2, onde o primeiro tempo registrou 4 escanteios, todos a favor do Atlético de Madrid, cumprindo a meta do over 3,5. E no clássico frente ao Barcelona, que terminou em 3-0, o primeiro tempo nos brindou com 6 escanteios, todos eles para o Barcelona, garantindo mais uma vez o sucesso da nossa aposta. Houve apenas um confronto contra o Getafe, que terminou 1-0, onde o primeiro tempo teve apenas 3 escanteios, não atingindo o over 3,5. No entanto, o histórico recente aponta para uma forte inclinação a primeiros tempos movimentados em termos de escanteios nos jogos do Atlético de Madrid. Para o mercado de total de finalizações no alvo envolvendo o Real Madrid, a nossa dica é o over 9,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Real Madrid frequentemente mostram um bom volume de finalizações no alvo combinadas entre as duas equipes. Analisando os confrontos recentes, tivemos um embate eletrizante entre Manchester City e Real Madrid, que terminou com um placar de 1-2. Naquela partida, registramos um impressionante total de 15 finalizações no alvo, com 8 sendo do Manchester City e 7 do Real Madrid, superando de forma tranquila a nossa linha de 9,5. Em outro jogo, o Real Madrid recebeu o Elche em uma goleada de 4-1. Apesar do placar elástico, as equipes somaram apenas 7 finalizações no alvo, sendo 6 para o Real Madrid e 1 para o Elche, o que não foi suficiente para atingir o over 9,5. Já em um novo duelo contra o Manchester City, com o Real Madrid atuando em casa e vencendo por 3-0. O volume de finalizações voltou a ser destaque. Foram 11 finalizações no alvo, com 7 sendo do Real Madrid e 4 do Manchester City. Mais um sucesso para nossa aposta. No confronto contra o Celta de Vigo, que terminou 1-2, o número de finalizações no alvo foi um pouco mais baixo, totalizando 7. 4 vieram do Celta de Vigo e 3 do Real Madrid, o que significou que a linha de 9,5 não foi alcançada. No entanto, no embate do Real Madrid contra o Getafe, que teve um placar final de 0-1, o jogo nos entregou um total de 10 finalizações no alvo. 7 foram do Real Madrid e 3 do Getafe, resultando em mais uma aposta vitoriosa. Para o mercado de ambas equipes recebem cartões envolvendo o Atlético de Madrid, a nossa dica é o sim. E por que essa aposta? Simples. É bastante comum que em jogos do Atlético de Madrid,
tanto eles quanto seus adversários recebam pelo menos um cartão amarelo. Analisando os confrontos recentes, o embate contra o Tottenham, que terminou 3-2, a partida foi bastante quente, com um total de 7 cartões amarelos distribuídos, sendo 4 para o Tottenham e 3 para o Atlético de Madrid. A aposta de ambas as equipes receberem cartões foi vencedora. Em outro duelo, contra o Getafe, com o placar final de 1-0, vimos 6 cartões amarelos, sendo 3 para o Atlético de Madrid e 3 para o Getafe, resultando em mais uma vitória para a aposta. No entanto, em um jogo contra o Tottenham, que terminou 5-2, tivemos 5 cartões amarelos no total, mas todos foram para os visitantes, ou seja, 5 para o Tottenham e nenhum para o Atlético de Madrid. Neste caso, a aposta de ambas as equipes receberem cartões não foi atingida. Seguindo adiante, na partida contra o Real Sociedad, com o placar de 3-2, foram 2 cartões amarelos, um para o Atlético de Madrid e um para o Real Sociedad, confirmando novamente a aposta. E no clássico contra o Barcelona, que terminou 3-0, foram distribuídos 4 cartões amarelos, 3 para o Barcelona e 1 para o Atlético de Madrid. A aposta de ambas as equipes receberem cartões venceu mais uma vez. Para o mercado de total de finalizações total jogo envolvendo o Real Madrid, a nossa dica é over 20,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Real Madrid tendem a ser movimentadas, com um grande volume de finalizações combinadas. Analisando os confrontos recentes, essa característica se destaca. No duelo contra o Manchester City, por exemplo, o jogo registrou impressionantes 36 finalizações no total, com 22 do Manchester City e 14 do Real Madrid. O placar final foi de 1-2 e a aposta no over 20,5 foi vencedora. Em outro embate, desta vez contra o Elche, o Real Madrid venceu por 4-1 e a partida somou 25 finalizações. Desse total, 14 foram do Real Madrid e 11 do Elche, garantindo novamente a vitória para nossa linha de aposta. Ainda tivemos um jogo contra o Celta de Vigo, que terminou em 1-2. Mesmo assim, o confronto teve um volume significativo de 22 finalizações, sendo 8 do Celta de Vigo e 14 do Real Madrid, o que novamente confirmou a aposta no over 20,5. Por fim, mesmo em uma derrota por 0-1 para o Getafe, o número de finalizações alcançou 27, com 18 do Real Madrid e 9 do Getafe, solidificando mais uma vez a tendência e a vitória da nossa linha.